Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Nesta parte, iremos tratar acerca de inversores. Estes são circuitos que convertem tensão contínua em alternada, no caso CC para CA. De forma mais precisa, eles convertem a potência proveniente de uma fonte CC e a entregam para uma carga que a recebe em CA. Uma vez que este é um capítulo extenso, irei dividi-lo em três partes: os casos monofásicos, o estudo de inversores multiníveis e modulação, além de uma parte com o estudo dos casos trifásicos. Aqui temos o circuito básico, que é o conversor em ponte completa operando como inversor. Este foi visualizado no capítulo 7 como parte de um conversor CC-CC. Nesta aplicação, a tensão CA é sintetizada de uma fonte CC através da abertura e fechamento dos interruptores em uma sequência adequada. Na figura, podemos visualizar os principais estados que os interruptores podem assumir a fim de produzir mais VCC, menos VCC ou 0 volt. Veja que S1 e S4 ou S3 e S2 não podem ser comandados a conduzir simultaneamente, o que acarretaria na destruição dos interruptores. No projeto real de inversores, o tempo que existe para ocorrer a transição entre o interruptor S1 e S4 é conhecido por tempo morto, ou blanking time. Uma vez que os interruptores reais apresentam períodos de transição que podem ir da escala de nanosegundos até alguns microsegundos. Considerando que uma carga RL esteja conectada na saída do inversor, a tensão que irá aparecer nos terminais da carga será uma onda quadrada, sendo aplicado mais VDC ou menos VDC durante os períodos de operação. A corrente será expressa em termos da resposta forçada da natural, como nós vemos aqui. Neste caso, a resposta forçada vale VDC sobre R, aqui, e a natural seria meu A vezes a exponencial, que eleva T menos T dividido por tal, onde tal é a constante de tempo. A é determinada a partir da condição inicial. Quando da aplicação de menos VDC, a corrente apresentará solução similar, porém com polaridade negativa e com fator B na resposta natural. Este pode ser determinado também a partir da condição inicial. Na primeira energização do circuito, a corrente inicial através do indutor ela será zero. Em regime permanente, IO será periódica e simétrica em torno do zero. Assim, iremos descrever as correntes I mínimo e I máximo como sendo as condições iniciais para o regime permanente, como nós estamos colocando aqui. Então, IO na minha condição inicial, no meu período zero, seria igual a meu I mínimo. Bom, resolvendo para A, uma vez que é elevado a zero é 1, a gente obtém essa expressão aqui. E algo similar ocorre para o IO no outro período, na metade do outro período, sendo igual à condição inicial do período anterior, I máximo. Dessa forma, podemos obter o fator A em termos de I mínimo e I máximo e VDC e R. Utilizando os valores de A e B anteriores e com o auxílio da forma de onda para a corrente e para a tensão, temos a expressão para a corrente através da carga RL no inversor monofásico em regime permanente. Nesse caso aqui, temos a tensão que este tipo de inversor proporciona, e aqui temos a corrente circulante através da carga RL. Podemos utilizar a simetria e igualar ambas as equações, por exemplo, em T sobre 2, para poder determinar o valor de máximo que nós temos interesse. Então, fazendo a substituição aqui dessas equações, os coeficientes A e B, igualando essas duas equações aqui em um ponto onde ambas se encontram, no caso aqui, T sobre 2. Novamente, utilizando simetria e resolvendo para I máximo, em T sobre 2, igualamos ambas as expressões anteriores. Temos que o valor deste máximo e mínimo será com base nas características do circuito. Então, se nós fizermos a identidade, I mínimo é igual a menos I máximo, e adequando essa expressão aqui, a gente encontra essa expressão aqui para a minha corrente máxima. VDC sobre R multiplicado por esse fator 1 menos E elevado a menos T sobre 2 tal, dividido por 1 mais E elevado a menos T sobre 2 tal. Novamente, tal é a constante de tempo da carga, L sobre R. Então, se nós resolvermos para a corrente RMS através da carga, basta unir uma parte de IO, meio período, na expressão do cálculo do valor RMS. Então, aqui a gente tem 1 sobre T. Como existe simetria, a gente vai utilizar apenas metade do período em torno da equação, por exemplo, dessa parcela aqui. Considerando os interruptores ideais, a potência advinda da fonte CC será a mesma entregue à carga. Então, aqui temos as principais formas de onda para o inversor em ponte completa com carga RL. A tensão de saída VO, corrente na carga, aqui a tensão VO, corrente através da carga,
IO, e a corrente através dos interruptores S1, S2, S3, S4. E observe que existem períodos de tempo que a corrente através deles muda de sentido, né? Então, por mais que a tensão aqui seja positiva, a corrente aqui, por exemplo, através de S1 e S2, ela começa negativa, né? E aí se torna positiva para esses interruptores. Algo similar acontece em S3 e S4. Quando é comandada a ocorrer a condução, né? Aparece menos VDC na carga, mas você tem uma parte de tempo em que a corrente circula reversamente através desses interruptores. E aqui nós temos a corrente através da fonte IS. Bom, vamos observar aqui um exemplo numérico no MathCAD para ilustrar as ideias desenvolvidas nessa aplicação desse inversor. Bom, então aqui nós temos o exemplo de cálculo de um inversor em ponte completa. Aqui estão os principais parâmetros dele, né? Frequência de operação dele, tensão de barramento, 100 volts, carga, 10 ohms e indutância de carga, 25 mA. Nós temos interesse em saber a expressão para a corrente através da carga, a potência dissipada na carga e a corrente média através da fonte CC. Bom, então, um dos primeiros passos para que nós possamos utilizar é determinar a minha constante de tempo com base nas características da carga. Nesse meu caso aqui é L dividido por RO, e aqui eu obtenho o meu tal, que é 2,5 milissegundos. Bom, o período de operação desse inversor, né, será 16,66 milissegundos, com base no inverso da frequência de operação. Bom, observe que esse termo aqui, esse T sobre 2 tal, ele é comum para ambas as expressões. Nesse meu caso aqui eu optei por chamá-lo de K0. Está aqui ele. Então, fazendo a substituição dessa expressão, a gente consegue obter a minha corrente máxima para esse tipo de circuito, a 9,311 amperes. Bom, igualando aqui mínimo e máximo, a gente pode utilizar uma expressão, tá, para IO, utilizando aqui a minha função de resto da divisão do tempo com o meu período de operação, para torná-la simétrica com relação ao tempo. Então, aí fazendo aqui a aplicação de uma operação matemática, aqui, uma seleção, um si, para o meu período, né, para a metade do período. Essa aqui representa para o período em que existe VDC aplicado, e essa equação aqui para o período em que menos VDC é aplicada a carga. E com isso resulta nessa forma de onda IO para a corrente. Bom, na questão é solicitado que nós obtenhamos a potência para a carga, então nós vamos utilizar o cálculo do valor RMS ao quadrado multiplicado pela resistência de carga. E aí é utilizada a expressão apenas para a metade do período do IO, está aqui ela, certo? Resultando na integração, né, com o valor da corrente instantânea ao quadrado, de 0 até metade do período, considerando apenas metade do período. Com isso dá um valor RMS de 6,6 amperes aproximadamente. E aqui é outra forma do cálculo do valor RMS, porém usando o período completo, ou seja, usando essa expressão aqui. Tá? Bom, com isso, a potência na carga, e RMS ao quadrado vezes RO, está sendo entregue 440 watts para a carga. Já a corrente média através da fonte, considerando a eficiência de 100%, né, será 4,4 amperes médio. Aqui eu coloquei como 100%, mas eu posso muito me ajustar para, por exemplo, 90%, e aí nós teremos uma corrente de 4,9 amperes médios na fonte. Legal, né? Nos inversores reais, os interruptores devem ser capazes de permitir a circulação de corrente em ambos os sentidos. BJTs ou IGBTs, por exemplo, só permitem a circulação de corrente de coletor para emissor, como nós vemos aqui na figura, né, do coletor para o emissor. Assim, para garantir a correta operação do interruptor, diodos em antiparalelo, como nós vemos aqui na figura, D1, D3, D2, D4, são conectados em cada interruptor. Estes permitem a circulação de corrente em sentido reverso até que a corrente mude de sentido no interruptor comandado a conduzir. Então, durante a operação em que está circulando corrente de forma reversa, aqui no bloco da chave, quem está garantindo a correta operação é o diodo. Por exemplo, aqui está circulando corrente negativa, né, com a polaridade negativa aqui através do IO. Então ela está circulando nesse sentido, de menos para o mais. E aí ela não pode circular através de Q1. Quem vai garantir essa circulação será D1, nesse caso. Tá? No mesmo vale aqui para Q2. Não existe circulação de corrente aqui através de Q2 de emissor para coletor, e sim através de D2, como nós vemos aqui. Então, quando a corrente ela se torna positiva na carga, assim ocorrerá a transferência da corrente, né, a circulação da corrente através de Q1, carga, e Q2, fonte. O mesmo vale para menos VDC. D3 e D4 permitem a circulação nesse sentido, até a mudança da polaridade, permitindo a circulação através de Q3,
carga e Q4 fonte. No PSpice, é possível conceber simulação de inversores através do emprego de fontes ideais, como nós vimos aqui nesse exemplo. Ou através dos interruptores, chaves e diodos, como nós vemos aqui nessa outra figura. Vamos olhar como esse tipo de simulação pode ser realizado também no PSIM. Então eu tenho aqui uma simulação, seja para o caso utilizando fonte, né, aqui uma fonte em que a tensão pico a pico é 200 volts e existe um offset de 100 volts negativos. É uma forma de emular, certo? Ou se você quiser colocar mais detalhes, por exemplo, como o tempo morto que existe entre a transição entre o comando dessa chave e o comando dessa chave, eu utilizei esse circuitinho aqui, que utiliza um monoestável, tá? Em que o tempo é setado aqui em 100 microsegundos. Ou seja, assim que ocorre um pulso, seja de alta ou seja de baixa, ele habilita aqui a saída barrada. A saída barrada ela será 0. Ela habilita aqui a saída não barrada e aqui a saída será 0 durante esse período de 100 microsegundos. Então ele desabilitará tanto o comando para a parte A, que é essa chave e essa chave, quanto o comando para a parte B, que é essa chave e essa chave. Então aqui é a ideia por trás desse circuito. Vamos olhar aqui a simulação. Bom, vamos olhar aqui os comandos. Então aqui nós temos o comando para GTA e aqui para GTB. Então você observa que aqui existe esse período de tempo morto, né, esse blanking time de 100 microsegundos. Vamos ver aqui as tensões VO, 2 na carga, e corrente S aqui através da fonte. Então aqui você vê que é VO e S, similar à teoria que a gente visualizou. Aqui VO e a corrente através da carga, similar ao que a gente visualizou. E os parâmetros que estão simulados aqui são os mesmos da planilha. Então vou dar uma pausa aqui. Está 5 volts por divisão, nesse meu caso aqui é 5 amperes por divisão, né? Então aqui seria menos 5, aqui seria menos 10. Está próximo do que a gente espera lá na planilha, né? Menos 9,3 amperes. De forma bem similar ao que foi observado. Também aqui eu resolvi introduzir, por exemplo, corrente através aqui dos diodos, né? Eu estou bloqueando o diodo aqui na chave, esse diodo intrínseco que é o IGBT, intrínseco que é esse bloco aqui de IGBT, e eu estou colocando aqui um diodo e outro diodo para garantir a visualização correta, respectivamente. Então a simulação está tendo uma pequena dificuldade aqui em resolver essa condição de transição. Você vê que ela está tentando resolver aqui, está dando isso aqui, mas está em teoria correto, né? O ideal é que fosse mais contínuo e não tivesse essa parcela alternada aqui. Legal, né, pessoal? Então, uma simulaçãozinha bem simples de como conceber um inversor operando na frequência de 60 Hz. Observe que todas as chaves aqui elas são comandadas a conduzir em baixa frequência. Entenda baixa frequência como sendo a frequência de linha 60 Hz e não uma frequência superior a esse valor. Então aqui estão os parâmetros para essa forma de meu gerador de onda quadrada pulsada. E aqui o meu modelo está aí reproduzindo corretamente. Legal, né? Bom, vamos avançar. O método de análise através da série de Fourier é mais adequado para o cálculo da corrente através da carga ou mesmo da potência dissipada, principalmente no caso de cargas mais complexas que uma simples RL. Uma vez que não há componente CC na tensão de saída, a forma de onda que este inversor proporciona pode ser descrita através do somatório em série de Fourier, cujas amplitudes de cada termo da tensão de saída será descrito por Vn. Então, nosso Vn para esse tipo de forma de onda que nós observamos há pouco será 4VDC dividido por Nπ. É importante frisar que para a forma de onda quadrada apenas os termos ímpares são considerados. Então você vai pegar seu VO em torno apenas dos termos ímpares e vai calcular o IO como sendo o somatório, né, de todas as componentes da série de Fourier respectiva para cada tensão Vn dividido por cada impedância Zn. Uma vez obtido essas magnitudes, essas amplitudes desses termos harmônicos, você pode muito bem extrair o cálculo do valor RMS de cada um deles para utilizar na expressão RMS final. Vamos olhar um exemplo
dessa aplicação utilizando novamente o MathCAD. Então, basicamente a mesma planilha que nós trabalhamos, só que aqui agora eu fiz a parte inferior utilizando série de Fourier. Tá? Então você vê aqui que eu concebi o Vn, como está descrito, 4VDC por NP, e aqui eu estou querendo analisar apenas 5 termos. Esse meu N5 aqui ele dita o número de termos, uma vez que aqui dentro do Vn de 2K mais 1, ele será convertido para os fatores ímpares. Então para K sendo 0, aqui tem Vn de 1. Para K ser 1, aqui você vai ter o Vn de 3. E assim por diante, até o quinto termo. Então, na verdade, será que 6 termos, né? Se a gente considerar a partir de 0 até 5, serão 6 termos. Então, aqui está sendo efetuado a visualização, né, o somatório de todos esses termos para mostrar, respectivamente, a forma de onda resultante. É claro que se eu introduzir mais termos, por exemplo, 15 termos, ele tende a se aproximar muito mais da minha onda quadrada que a gente interessa. Legal, né? Bom, então com isso, a gente tem aqui o cálculo da impedância ZL para a enésima harmônica, para a enésima componente. E aqui eu coloco uma forma de construir uma tabela para todos os ZLs em torno de todos os fatores ímpares, todas as harmônicas de ordem ímpar. Então aqui a gente tem a primeira, terceira, quinta, sétima e assim por diante. Aqui as tensões primeira, terceira, quinta, sétima e assim por diante. E aí o cálculo da componente IO, será o Vn por ZL, e do seu valor RMS, respectivamente, aqui embaixo. Então, essa aqui é da fundamental, da terceira, da quinta, valor de pico, e aqui, valor RMS. Bom, fazendo a soma de cada uma dessas componentes, né, a gente tem aqui a potência efetiva de cada uma dessas componentes que transfere energia para a carga. Né, fazendo esse somatório, a gente obtém o valor de 441,248 watts. Veja que é similar ao que nós obtivemos aqui na carga, né? 441,334 watts. Quanto mais termos você introduzir, mais preciso esse valor vai ser, né? Podemos utilizar a série de Fourier para obter mais detalhes acerca de como é a taxa de distorção harmônica da corrente de saída. Nesse caso, uma vez que já temos como realizar a decomposição, podemos aplicar os resultados da corrente na expressão geral da THDI para obter a qualidade da forma de onda resultante. Ademais, podemos também utilizar tais equações para determinar outros parâmetros do inversor e carga como fator de distorção. Então, se eu quiser muito bem saber qual é a taxa de distorção, basta aplicar a definição, os valores que nós obtivemos, por exemplo, naquela planilha, na equação respectiva para a taxa de distorção harmônica. Então, aqui eu já coloquei esse resultado, né, para esse tipo de inversor, tem aproximadamente 16,7% de THDI. Legal, né, pessoal? Simples, não é complicado, basta a gente saber utilizar bem as definições apresentadas. Bom, a amplitude da componente fundamental de um inversor em ponte completa, ela será determinada pela tensão CC da fonte VS. Uma tensão controlada pode ser produzida através da modificação do processo de comutação. Veja que na figura A, essa aqui, é introduzido um período descrito por meio do ângulo alfa, esse ângulo aqui, em que a tensão de saída ela é mantida em zero. Assim, o valor RMS da fundamental passa a ser controlado pelo ajuste desse valor de alfa, caso não haja o controle da tensão VDC. Então, quando você aplica e observa qual é o valor, né, das magnitudes dos meus termos da série de Fourier, utilizando agora esse conceito aqui desse zero aqui em torno do π, você passa a enxergar que ele vai ter uma introdução desse termo aqui, cosseno de n alfa, o meu valor da magnitude 4VDC por nπ. Então, no caso, por exemplo, da fundamental, 4VDC por π vezes cosseno de alfa. Então, você passa a ter um controle desse valor eficaz da fundamental e de alguns termos harmônicos, respectivamente. A sequência de comutação para obter a forma de onda modificada ele está sendo apresentado na figura B. Nesse caso, o controle é realizado através do deslocamento entre as fases S1 e S2. Mais à frente, eles apresentaram uma alternativa, similar que o TL494 emprega, porém, utilizar uma técnica diferente da mostrada na figura B. Então, nesse caso aqui, veja que S1 e S4 são complementares, né? S2 e S3 também são complementares, e você vai realizar um deslocamento de fase aqui, né, entre S1
e S2 para objetivar esse ângulozinho alfa aqui. É uma forma que existe, mas eu particularmente gosto da forma como eu vou lhes mostrar. Bom, então está aqui o inversor, similar ao que eu vou mostrar para vocês. A estratégia aqui é similar também para você ter o período de blank, tanto para a parte A quanto para a parte A baixa, né? Chamei aqui de AL, tanto para a parte B como para a parte BL. Bom, e aí os sinais que vão acionar esse conjunto e esse conjunto, eles são derivados aqui de uma porta lógica e de duas portas AND. E aqui é feita a comparação de uma fonte de tensão aqui para emular o valor em torno do meu alfa e de um valor de forma de onda triangular. Então essa triangular aqui tem uma frequência de 120 Hz e um valor de pico a pico vai de 0 até 1 com simetria de 50%. Então a comparação desse sinal aqui, que é um sinal que vai de 0 a 1, aqui você está vendo a equação 180 menos 2 vezes esse meu valorzinho aqui, esse rapazinho aqui é o alfa. Então essa comparação desse valor com essa triangular irá proporcionar o ângulo de atraso correspondente. E esse flip-flop tipo D aqui vai selecionar para onde essa forma de onda triangular irá acionar, ou esse conjunto GTA e GTAL, ou esse conjunto GTB e GTBL. Então vamos ver ele operando. Bom, aqui está operando com 18 graus. Vou aumentar agora para 50 graus. Vou simular mais uma vez. Você vê que a tensão reduziu, né? Você vê que a corrente também reduziu. Então é um circuito bem interessante para você conceber um inversor que você tem o controle da tensão eficaz da saída, independente da tensão do barramento CC. O conteúdo harmônico pode ser controlado através do ajuste do ângulo alfa. Se alfa for 30 graus, a amplitude desta componente harmônica será igual a zero. Então, se você introduzir aqui 30 graus no alfa e analisar para n igual a 3, 3 vezes 30, o cosseno resultante dessa expressão aqui, zero. Então, a componente de terceira harmônica aqui seria zero. Infelizmente, o controle de amplitude e a redução do conteúdo harmônico são incompatíveis. Logo, é necessário o controle da tensão do barramento CC, através do emprego de algum conversor CC-CC, apresentado em capítulos anteriores, a fim de manter tanto a redução de conteúdo harmônico como o ajuste do valor RMS da tensão de saída. Através da alteração ou composição de diferentes formas de onda, é possível eliminar múltiplos termos harmônicos, como está sendo visualizado aqui na figura C. Observe que se eu colocar alfa aqui sendo 18 graus e n for 5, a componente de quinta harmônica será anulada. Então uma forma de enxergar essa anulação é que essas áreas aqui das componentes, elas quando somadas durante a aplicação do pulso, essas áreas aqui, elas quando somadas, elas resultarão em zero. Similar ao que acontece aqui, por exemplo, com a quinta harmônica, né? Essa área, mais essa área, mais essa área, positivas, somadas com as áreas negativas, resultarão em zero. Então é possível você conceber sequências de pulso tais que as somas dessas áreas para a terceira como para a quinta harmônica resultem, por exemplo, em zero, restando a fundamental e as demais presentes. A simulação do PSpice ela é exibida na figura. Então, como eu mostrei anteriormente, eu apresentei uma ideia, uma forma como simular isso no PSim. Aqui o autor ele preferiu utilizar tabelas de sequenciamento, o que normalmente se faz quando se usa um microcontrolador para proporcionar esse tipo de aplicação. Você usa contadores, timers, que vão exatamente te dar a sequência de comutação adequada. Então, já que a gente tem aqui essa simulação, vamos observar aqui o conteúdo harmônico que essa apresenta para 0 grau e para outros graus, respectivamente. Só para ele não desligar, certo? Então vamos ver aqui as componentes harmônicas da VO2. Fazendo aqui a FFT e mudando aqui a escala de frequência só para a gente observar até 2 kHz. Vamos ver aqui, ampliar ainda mais aqui, até 500 Hz. Então veja aqui que essa aqui é a fundamental, 60 Hz. A próxima
é aqui a terceira, né? 180. Quinta, 300. Sétima, 420. Agora vamos mudar aqui para 18 graus. Simular mais uma vez. Vamos ver a FFT. E a mesma região de interesse, 500 Hz. Veja que você só está com a fundamental, com a terceira e a quinta foi eliminada. Vamos mudar aqui mais uma vez, agora para 30 graus. FFT. Mais uma vez a frequência de interesse, 500 Hz. Veja que a nossa terceira componente foi eliminada, restando apenas a quinta, a sétima e as demais componentes ímpares. Legal, né, pessoal? Então, é essa teoria sendo mostrada aqui na prática através de simulação. Se você concebesse esse circuito aqui utilizando DSP, processador, microcontrolador, chaves, MOSFETs, você obteria resultado similar. Legal, né? Bom, o inversor em meia ponte ele está sendo mostrado na figura. Este foi previamente apresentado como parte de um conversor CCCC. Neste circuito, o número de interruptores é reduzido para 2, o que divide a tensão da fonte CC pela metade. Cada capacitor apresenta o mesmo valor de tensão e será igual a VDC sobre 2, como apresentado aqui. A tensão que cada interruptor deve ser capaz de suportar deve ser igual a VDC, como a gente vê aqui, uma vez que quando esse interruptor aqui, por exemplo, é comandado a conduzir, e este aqui estando em aberto, a tensão coletor-emissor em condição aberta, né, será igual a VDC. Assim como no inversor em ponte completa, é essencial a presença do tempo morto para evitar o curto-circuito durante a comutação de S1 e de S2. Aqui podemos visualizar como é feita a simulação do inversor em meia ponte no PSpice. Observe que ele utiliza aqui uma chave, né, genérica e uma tensão de controle que transita entre 1 e -1 na frequência estabelecida. A ponte H, vista previamente, proporciona tensões entre VDC, 0 e -VDC. O conceito básico pode ser expandido para outros circuitos que proporcionam níveis de tensão adicionais para a saída. A tensão proveniente de um inversor multinível apresenta mais característica senoidal, reduzindo o conteúdo harmônico. Tais inversores são empregados em acionamento de máquinas elétricas ou interface entre fontes de energias renováveis, como a conexão entre fontes de conversão fotovoltaica e a rede elétrica. Uma configuração é exibida na figura, onde a associação entre duas pontes H com fontes independentes pode proporcionar níveis de tensão que vão de -2 VDC, menos VDC, 0, mais VDC e mais 2 VDC. Cada ponte pode ser comandada com comandos similares aos apresentados anteriormente, com a comutação em baixa frequência. Cada uma das pontes irá ser comandada com ângulos de atraso alfa distintos. Logo, com ângulos distintos entre cada ponte, podemos combinar a série de Fourier para cada uma delas, obtendo então a série resultante para o conversor multinível. Então você vai associar a série de Fourier que uma fonte proporciona para obter, por exemplo, tensão V2, com a série de Fourier para a tensão V1, resultando nesse somatório aqui de séries de Fourier. Veja que a fonte V2 ela terá um ângulo α2, né, em que 0 até α2 a tensão será 0, e V1 terá um ângulo entre 0 e α1, em que a tensão será 0. A saída será exatamente a diferença de potencial observada entre V1 e V2, ou a soma dos dois potenciais relacionados. Então aqui, quando você associa, nós temos em VO a resultado dessa associação, né? Neste caso aqui, V2 apresenta ser mais VDC, associado com V1 vai resultar em 2 VDC. Bom, uma vez que existe essa associação na série de Fourier, as amplitudes dos termos das séries serão ditas agora por 4 VDC por Nπ, multiplicando os cossenos relativos a cada ponte H. Cosseno de Nα1 mais cosseno de Nα2. O índice de modulação é a relação entre a amplitude da componente de frequência fundamental e a amplitude da componente fundamental de uma forma de onda quadrada de amplitude 2 VDC, cujo valor é 2 vezes 4 VDC sobre π, como nós vemos aqui. Então V1 é a fundamental que esse inversor multinível apresenta, dividido
pelo 2 vezes 4 VDC sobre π. Tá? Então isso aqui a gente vai chamar de índice de modulação para o inversor. Então quando você simplifica esses termos, para esse inversor multinível, será basicamente cosseno de alfa mais cosseno de alfa 2 dividido por 2. Assim como na ponte H, no inversor multinível podemos eliminar algumas harmônicas através da seleção adequada de alfa 1 e de alfa 2. Para um conversor multinível composto de dois inversores, a harmônica M pode ser eliminada através do uso de ângulos de atraso tais que a soma dos cossenos dê zero, como nós vemos aqui. Então vamos supor que eu queira eliminar a terceira harmônica. Eu coloco aqui M igual a 3, M igual a 3, e eu tenho que determinar alfa 1, alfa 2 tais que esse somatório aqui dê zero. Para um determinado índice de modulação, também podemos resolver o sistema de equações de forma simultânea, objetivando tanto a eliminação de harmônicos como o controle do índice de modulação, utilizando algum método interativo como Newton-Raphson. Eu tenho aqui um exemplo no MathCAD que mostra como utilizar essas ideias para esse tipo de inversor, como determinar esses ângulos a fins de tanto eliminar a harmônica como selecionar um índice de modulação específico para eles. Vamos ver como é feito. Bom, aqui eu tenho uma planilha, um caos multinível com dois inversores em ponte H, e as características de ambos são similares. VDC sendo 100 volts, a frequência de operação 60 Hz, uma carga de 10 ohms e uma indutância de 25 mA. Bom, nesse problema é solicitado que sejam determinados os coeficientes de Fourier até n igual a 9 e o índice de modulação para os parâmetros descritos, com α1 sendo 20 graus e α2 sendo 40 graus. E uma segunda opção é determinar α1 e α2 tal que a terceira harmônica seja eliminada e seja garantindo um índice de modulação de 0,8. Então aqui aplicando a mesma ideia que nós vimos na planilha anterior, nós temos o cálculo aqui agora do meu termo da enésima harmônica do inversor, sendo n, α1 e α2 como coeficientes dessa minha função. São três parâmetros da minha função. Tá? Nesse meu caso vai ser 4 VDC por nπ associado com o produto da associação dos dois cossenos respectivos. Bom, nesse caso aqui apenas um exemplo de visualização de cada um desses termos, tá? Para 0 até 4, então aqui nós teríamos a primeira, seria a fundamental, a terceira, a quinta, até o n igual a 9, né? 2 vezes 4 mais 1 dá 9. Então aqui a fundamental tem 217 volts, a terceira praticamente não existe, é um valor ínfimo, tem quinta, tem sétima e a nona praticamente também não existe. Bom, nesse caso aqui, nesse alfa e alfa 2 selecionados, o índice de modulação dá 85,287. Ou seja, a amplitude da fundamental é esse valor percentual, relativo a uma forma de onda quadrada com mais ou menos 2 VDC. Bom, aqui mais embaixo tem-se a problemática que ele colocou. Bom, eu quero agora o meu índice de modulação seja 0,8, fechado. E dados o meu ponto de partida α1 inicial sendo 0,1 radiano, α2 0,1 radiano, é fundamental aqui no MathCAD que exista a presença dessa palavra aqui, given, o sistema de equações aqui, dado o sistema de equações, né, com esse igual aqui que eu uso a tecla Ctrl e aperto o botão igual, e aí eu monto meu sistema de equações não lineares que eu quero que ele resolva. Bom, aqui é meu espaço de soluções, né, R vai de 0 até π, e aí eu uso a minha função find no meu f de r, né, α1 e α2 respectivamente. E aqui já tem a solução para o primeiro valor de α1, né, está dando 7,4 graus, 7,48 graus, e para o meu α2, 52,58 graus. Então vamos ver aqui os valores obtidos, né? Então 7,482 vezes π sobre 180, e o α2 aqui vai ser substituído por 52,518 vezes π sobre 180. Então isso aqui é uma parte da solução, dá 1,6, que dividido por 2 dá 0,8. Beleza. E aí se eu substituir esse 3α1 aqui nessas expressões, isso aqui terá que ser 0, né? Então vamos ver, vezes 3, e aqui vezes 3, resulta em 0. Então essa minha metodologia aqui dentro do MathCAD, ela pode ser empregada para você resolver problemas associados
aos conversores multiníveis em ponte H. Legal, né, pessoal? Com isto, concluímos a primeira parte acerca do estudo de inversores. Espero que o conteúdo esteja adequado. Fiquem bem, abraços e até a próxima.